Graça e paz, amada Igreja do Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor estejam com vocês e com seus familiares. Que a misericórdia e a graça de Deus vos alcance. Amém? Hoje a gente vai falar de Atos 17:11, que diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Esse versículo ele me chamou muito a atenção, porque realmente é assim que tem que ser. Tem que examinar as Escrituras para ver se as coisas de fato são assim, do jeito que chega no seu ouvido. Então, você não pode adotar doutrinas de homens, né? Primeiro que a palavra de Deus, né, fala muito sobre isso, sobre doutrina humana, né? Que as pessoas têm abandonado a doutrina de Deus para seguir as doutrinas humanas. Então, antes de você crer em tudo que te dizem nas igrejas, ou você tem que examinar as Escrituras sagradas, porque é Deus quem dita os mandamentos, é Deus quem é o dono da lei. Então, quando você ouve uma pregação, um pastor falando, você está lá na sua igreja, antes de mais nada, antes de obedecer, você tem que examinar as Escrituras, como está aqui, ó, para ver se as coisas eram de fato assim. Você não pode mergulhar naquilo que está sendo falado sem ver nas Escrituras se é verdade isso. Porque doutrina humana não é para ser seguida. Então, as coisas que alguns pastores inventam e colocam na igreja como doutrina, você não tem que obedecer nada daquilo. Você tem que obedecer somente aquilo que está dentro das Escrituras sagradas. Então, porque a gente ouve muito a frase assim: se o meu pastor deixar, se o meu pastor permitir, então isso não existe. Isso não existe. Porque se o seu pastor deixar, mas as Escrituras não deixam, porque as Escrituras quem escreveu foi Deus, então você não tem que fazer. É ou não é? Então, o que está fora das Escrituras e o que está sendo condenado dentro dela, você não tem que fazer. E porque eu já ouvi muito dizer assim, eu lembro de uma reportagem de uma moça que ela disse assim que o pastor dela permitiu que ela pulasse carnaval. Eu fiquei boba de ver uma coisa dessa, uma festa tão carnal, uma festa tão do inimigo como é o carnaval, e ela foi pular o carnaval quase seminua porque ela pediu permissão para o pastor da igreja dela e ele concedeu. Mas desde quando o pastor tem essa autoridade de deixar ou não praticar uma coisa? Quem deixa ou não praticar é Deus. Quem fala que está certo e que está errado é Deus. Não é o pastor que permitiu que ela fosse pular o carnaval. Ou outras coisas, né? Que a gente ouve muito. Meu pastor permite, minha igreja deixa. Minha igreja deixa é o que eu mais escuto. A minha igreja deixa é o recordista, né? Para começar, igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Só que inventaram denominações, né? Os homens colocaram nome nas igrejas. Então a igreja é essa, a igreja aquela outra, e cada uma com a sua doutrina. Cada uma com a sua doutrina. Então eu ouço muito a minha igreja deixa. Então é assim, na sua igreja pode beber? Na minha não. Ai, na minha pode. Na minha igreja não tem problema beber. Ah, na sua igreja pode deixar o cabelo crescer? Não, na minha tem que ter cabelo longo. Ah, na minha pode cortar. Ah, na sua igreja deixa isso, deixa aquilo. Então é sempre assim. Gente, toma cuidado com isso.
Toma cuidado com isso, porque não existe a minha igreja deixa. A minha igreja deixa. A minha igreja permite. Na minha igreja pode. Você tem que conferir dentro da Sagrada Escritura se aquilo é permitido. Dentro da Sagrada Escritura. E outra coisa, vale ressaltar que, assim, tem muitas igrejas, né? Não, em primeiro lugar, que a palavra de Deus, ela tem que ser defendida. Não importa se você vai chatear alguém, porque você tem que agradar a Deus e não aos homens. Então, a palavra de Deus, a verdade de Deus, ela tem que ser defendida. Se a pessoa não gostou, paciência. Paciência, se está lá na escritura, faça. Se está proibindo nas escrituras, não faça. A verdade da palavra de Deus tem que ser defendida. Um exemplo disso, eu queria só dar um exemplo, né? É o divórcio. É o divórcio. Porque assim, dentro da Sagrada Escritura, né, Deus não gosta do divórcio, né? Mas se tiver que se divorciar, né, vai se divorciar. Não é? Cada um vai tomar seu rumo. Só que tem uma coisa, você vai se divorciar, né? Mas você vai ter que ficar sozinho. A não ser que o seu cônjuge morra. Porque se você se divorciar do seu parceiro, né, e você divorciar da sua esposa, estou falando de casados, se você divorciar e juntar com o outro, casar com o outro, ficar com o outro, namorar com o outro, a palavra de Deus é clara em relação a isso. Ela é clara, ela fala que isso é adultério. Tá bem claro lá. Então que fique sozinho então. Ou que então que não se case, como disse Paulo. Então que não se case, né? Só que daí vem aquela história, né? Que o meu pastor deixa, na minha igreja pode casar, divorciar e casar de novo, na minha igreja pode. Mas dentro da palavra de Deus não pode. A palavra de Deus, ela fala, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Este homem em questão aí é o juiz de paz, provavelmente, né? Porque o que Deus uniu num casamento, o homem, que é o juiz de paz, não separa. Então não adianta ele assinar lá divorciados. Aí cada um vai para o seu canto. Ó, você está divorciado, tá? Você está divorciado. Cada um vai para o seu canto e depois se casa de novo. Dentro da palavra de Deus, isso não existe. Dentro da palavra de Deus, se está vivo um deles, um dos cônjuges, você é adúltero. Por quê? Porque dentro da palavra de Deus, o que o homem uniu, o que Deus uniu, o homem não separa. Então é casado e acabou. Não tem separação, não tem divórcio. Acabou. A não ser que um deles morra. Se um deles morrer, o outro está livre para casar. Entendeu? Essa é a doutrina divina. Então, a gente tem que fazer como está aqui, sabe? Olhar tudo. Olhar tudo. Tudo que você ouvir, não vai acatando não para você assim como lei, como regra, como mandamento, não vai acatando não. Leia a Sagrada Escritura e veja se Deus permite. Se Deus, não o seu pastor e a tua igreja, tá? Deus permitiu, tudo bem. Deus abomina, então cai fora, fique longe, afaste-se, não se envolva. Não existe isso de minha igreja pode, gente. Olha dentro da Sagrada Escritura, veja se lá dentro pode. É como está aqui, né? Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra de Deus com avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, quando lançar uma palavra lá, você vai ver se as coisas são de fato assim, como? Examinando as Escrituras, que é o que eles fizeram aqui, examinaram todos os dias a Escritura para ver se as coisas eram de fato assim, tá? Porque doutrina de homem não vale nada. Se deixa, se não deixa, você vai ver dentro da palavra de Deus.
se pode ou se não pode, você vai ver dentro da palavra de Deus. Você não vai seguir doutrina humana. Amém? Fiquem todos com Deus.